Olá a todos que nos acompanham pela 93.3 FM. Hoje, segunda-feira, 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil. Vamos reprisar a entrevista com Fernanda Gianazzi, engenheira de segurança do trabalho, que vai abordar aí os perigos sobre o amianto. Bom, e agora eu vou passar novamente a informação que a Organização Mundial da Saúde já afirmou que mais de 100 mil trabalhadores morrem por ano vítimas do amianto, um mineral totalmente lesivo à saúde. E a nossa entrevistada de hoje é uma especialista no assunto e vai falar para a gente sobre a luta pelo banimento da produção e uso dessa matéria-prima no país. A gente conversa agora com a Fernanda Gianazzi. Bom dia a todos. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Tá tudo certo com tecnologia assim mesmo, né? Tem horas que funciona, mas tem horas que deixa a gente na mão. Então, a gente tenta aí fazer um equilíbrio, né? Tudo bem? Tá tudo bem, traz um pouco de ansiedade, porque você fica apertando todos os botões para ver qual deles, né, funciona. Mas está tudo bem, eu agradeço o convite. Desculpe, então, essa situação de não conseguir a conexão. Acho que agora vocês estão me vendo ou me ouvindo, não é? Tá ótimo. O que importa é que agora conseguimos. Fernanda, vou apresentar você para a nossa audiência. Fernanda é engenheira civil e de segurança no trabalho, é aposentada como auditora fiscal do trabalho e é fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Ela já está nessa causa há mais de 35 anos. Então, Fernanda, eu queria que você contasse para a gente como é que você abraçou essa causa, né? E o que o amianto representa de perigo? Bom, cumprimentando mais uma vez a todos, agradecendo essa oportunidade, dizer o seguinte, essa causa, ela, na minha vida, ela começa tão logo eu fui aprovada no concurso do Ministério do Trabalho, o extinto Ministério do Trabalho, e que vai fazer muita falta essa extinção, eu tenho certeza, tá? E na época da abertura política, foi quando nós nos deparamos com demandas de trabalhadores das centrais sindicais, dos sindicatos, que reivindicavam maior participação na gestão das questões que envolviam o mundo do trabalho. E eu, como um ser político, logo me engajei nessas grandes questões. Não queríamos mais atender aquela demanda predatória que vinha num protocolo, queixa de briga de patrão com o empregado e vice-versa, ou apenas pedidos de adicionais de insalubridade para continuar trabalhando em lugares que realmente não faziam bem à saúde dos trabalhadores. E, com isso, um dos temas que estava ali presente era o amianto, porque havia uma discussão na Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e naquele momento se discutia: o amianto é possível ser usado, mesmo sabendo que ele é um mineral cancerígeno, ou ele tem que ser proibido em todo o mundo? E havia duas correntes, né, que estavam ali debatendo. O Brasil, como grande produtor, ele se enquadrava, né, no time da defesa do dito uso controlado. E aquilo me chamou a atenção e, junto com um colega médico, nós começamos, então, um trabalho de prospecção, de levantamento das condições em que os trabalhadores estavam no estado de São Paulo. E ficamos bastante chocados. Esse trabalho ele avançou, não é, durante aí quase uma década, e a participação que nós tivemos durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada ECO 92, ou Rio 92, permitiu que a gente dialogasse com movimentos sociais, com organizações não governamentais de todo mundo que lutavam pela erradicação de produtos perigosos, tóxicos, e o amianto era um deles.
Agora tem uma situação no Supremo Tribunal Federal que proibiu a produção e a utilização do amianto já em 2017. Mas uma lei em Goiás voltou a permitir a exploração desse produto para exportação. Como é que está a situação agora no STF? Então, eu vou até aproveitar, se vocês me permitem, o gancho, né, do Eduardo, né, que me antecedeu, muito interessante tudo o que ele falou, e esse racismo que a nossa sociedade convive com ele, né, de uma maneira muito silente, né, essa vergonha que nos coloca entre os países mais racistas do mundo, nós temos aí o racismo ambiental, né? E o amianto faz parte disso. Né? Países que deixaram de usar o amianto e hipocritamente continuaram exportando esse produto, como foi o Canadá por muitos anos, e que o Brasil quer seguir esse mesmo modelo, que é o que você comenta. Nós tivemos a proibição pelo Supremo Tribunal Federal em 2017 da produção, comercialização, exportação do amianto, já que o Brasil na geopolítica mundial, ele se colocava até então como um dos maiores produtores, utilizadores e exportadores do mundo, e vem essa lei Ronaldo Caiado, aprovada, sancionada em julho do ano passado, que permite, tá, que aquilo que não serve a nós, né, brasileiros, porque faz mal, comprovadamente faz mal à nossa saúde, a gente exporte para populações mais vulneráveis. E esse debate que se estende há muitos anos no Supremo, são várias as ações, a gente enfrenta isso há 2 décadas, e os advogados da nossa Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, que lá estão praticamente todos os dias, né, aguardando pautas, porque o amianto ele entra e sai de pauta com uma facilidade enorme, é nesse sentido, quer dizer, o Brasil proibiu, né, e agora, com essa lei Caiado, que ainda não foi declarada inconstitucional, mas que é, na sua origem, constitucional, está permitindo há um ano que o Brasil continue exportando para países, principalmente da Ásia, Índia, Indonésia, Sri Lanka, essa fibra cancerígena. Que estão sendo exportados, para onde o Brasil está exportando através dessa lei Caiado, né? E lá também não são proibidos o recebimento do amianto? Infelizmente, tá? Ainda o amianto é proibido nas nações desenvolvidas. Né? Então, na Ásia, nós temos a Coreia, o Japão, que já proíbem, mas países em desenvolvimento, de terceiro mundo, ainda permitem, principalmente a Índia, que é um dos maiores consumidores de amianto do mundo, depois da Rússia, e que essa situação é uma situação que a gente considera do Brasil em relação a esses países como uma prática de duplo padrão, de dupla moral, de racismo ambiental. E a gente combate nas nossas ações pelo banimento do amianto no Brasil, pela justiça para as vítimas também, que não haja essa prática do chamado duplo padrão, dupla moral ou racismo ambiental. Fernanda, eu queria saber mais como que funciona aí a associação, né, seja na questão jurídica, né, para as pessoas terem aí uma retaguarda, mas também na questão médica, né? Como que vocês se aproximam dessas pessoas que foram expostas pelo amianto? Bom, a associação ela foi fundada há 25 anos, nós estamos completando 25 anos. Foi um trabalho árduo, porque a gente iniciou em Osasco. Naquele momento, eu tinha sido transferida, né, mais uma punição que eu recebi durante essa trajetória que você, Tânia, falou, são aí 37, quase 40 anos nessa briga com as empresas, né, que hipocritamente dizem que precisa ter amianto para a população de baixa renda, porque é um material mais barato, mais acessível, já que os ricos não usam. Os ricos não utilizam nas suas residências produtos com amianto, porque, além de serem esteticamente muito feios,
termicamente muito desconfortáveis, né? Ficar embaixo de uma telha de cimento amianto não é a coisa mais agradável do mundo, soltam aquela poeirinha incômoda e eles sabem, né? A informação chega a eles de que é um produto cancerígeno. Então, a associação, nessa minha transferência para Osasco, como foi, na época, uma punição, porque as fábricas de Osasco já estavam fechadas, que utilizavam amianto, e ali eu tive a oportunidade de reencontrar ex-empregados da fábrica da Eternit, que foi a maior planta industrial do grupo, esse grupo até então multinacional, né, suíço-belga, que me conheciam da época em que eu fiscalizava a empresa enquanto ela funcionou. E nessa conversa com ex-empregados, familiares ali em Osasco, eles foram me relatando pessoas que adoeceram e não sabiam por quê, e nós fomos contatando. E isso foi um trabalho, inicialmente, de poucos voluntários e que foram, ao longo do tempo, agrupando funcionários mais antigos, e isso foi criando um efeito dominó da informação até que nós conseguimos envolver o poder público. E dali fomos caminhando para construir esse modelo de atuação, de chamada busca ativa dos expostos, para outras localidades. Hoje a associação está constituída em 7 estados, em vários municípios. Nós temos no estado de São Paulo 3 grupos que se reúnem periodicamente. Agora, inclusive, estamos descobrindo também a forma virtual de fazer assembleia, porque até então eram presenciais, e de aprender essa tecnologia também para o uso dos movimentos sociais, né? E nesses outros grupos, por exemplo, na Bahia, nós temos 2 unidades das associações, 2 grupos locais, no Paraná, mais 2 grupos, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, e o Rio Grande do Sul, que é a nossa filhotinha, e que creio que eles estejam nos ouvindo, porque eu estou vendo aqui umas mensagens vindas lá do Sul. Então, assim, nesses estados há uma mobilização social de ex-empregados e de técnicos, né, dos órgãos de saúde, e que, principalmente da saúde, mas também de outras áreas, que vão se agrupando em torno dessa causa, que não é uma causa, infelizmente, só nacional, mas ela é mundial. Do ponto de vista jurídico... Então, Fernanda... Não, eu só queria até que você falasse se, através da associação, os trabalhadores começaram a ter um maior respaldo, tanto pelo SUS como pelo INSS. Isso, o que acontece, desculpe, eu acabei não respondendo totalmente ao Rodrigo, é o seguinte: a associação, inicialmente, ela tinha uma missão de lutar pelo banimento, e trazer informação para aquelas populações que foram expostas e que não sabiam quais eram as doenças, principalmente o câncer, o mesotelioma, que é uma forma muito agressiva, é um câncer muito específico do amianto, que atinge camadas que a gente chama serosas, que recobrem o pulmão, que é a pleura, o peritônio, e que é o abdômen, e também o coração. Mas há outras patologias também, há uma fibrose que deixa o coração endurecido, o pulmão, endurecido, que se chama asbestose. Então, naquele primeiro momento, era levar a informação. E aí vem uma demanda. Bom, agora eu sei que eu tenho uma doença, ou que eu estou me sentindo doente, para onde eu vou? E os órgãos públicos não estavam totalmente preparados para essa demanda. A gente viu isso, tá? Então, contatamos Serestes, contatamos serviços como a Fundacentro, que é um órgão que até então ligado ao Ministério do Trabalho, que infelizmente hoje está alojado aí nesse malfadado Ministério da Economia, tá? E aí médicos comprometidos com as lutas sociais foram trazendo esse conhecimento para a área médica. E hoje nós temos alguns centros de excelência. Então, o INCOR, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, ele tem recebido recursos de multas aplicadas nessas empresas, e tem um ambulatório especializado que atende às quintas-feiras aqueles que foram expostos ao amianto, que têm queixas. Então, é um ambulatório altamente especializado,
ligado ao SUS, evidentemente, não tem custo nenhum para o trabalhador e que atende de maneira muito rápida aqueles que necessitam. Temos a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que faz um trabalho também de excelência com os colegas lá, embora com o sucateamento que esse governo tem feito e a guerra que faz para desmoralizar tanto a Fiocruz como o próprio SUS, mas que também exerce um trabalho fantástico. Temos os Serestes, né? Aqui na Zona Norte, através do Centro de Referência ao Trabalhador da Zona Norte, e temos a Fundacentro também. Então, esses médicos aqui, falando do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, mas no Rio Grande do Sul, núcleos que vão se formando para dar atendimento a essas demandas. Do ponto de vista jurídico, no início, os trabalhadores associavam a exposição ao amianto apenas a questão da insalubridade, de receber um valor a mais, né? Que a legislação prevê. Só que, a partir do momento em que eles vão vendo a necessidade de uma atenção muito maior, de uma exigência muito maior de tratamento, e mesmo para as famílias que, enfim, acabam perdendo os seus, né, provedores, então, advogados que inicialmente se juntaram a nós, fazendo um trabalho pro bono, principalmente junto ao Supremo Tribunal Federal, foram instados por esses trabalhadores a advogarem as causas das indenizações. Então, nós temos hoje um escritório que ele está organizado em Brasília, em São Paulo e Bahia, e que dá atendimento a essas demandas, né, aos associados da ABREA. Então, de uma forma bastante, digamos, bastante azeitada, nós trabalhamos com as várias áreas do conhecimento, sem, evidentemente, perder, tá, a condução política. A associação, ela traz a direção política da luta anti-amianto, ela dialoga com outros movimentos, mas nós temos aí o apoio do setor médico, que é fundamental, né? A área também de fisioterapia respiratória, os advogados, e com isso nós fomos juntando o conhecimento científico para dar aporte a essa grande causa que é uma luta mundial. Para a gente visualizar um pouco aonde está o amianto, que ele é um produto para fabricar telha, né, caixa d'água nas comunidades. Do Rio de Janeiro, a gente já vê um cenário das caixas d'água, né? Então já dá para ver aonde que ele é utilizado, não é, Fernanda? É o que eu falei, essa hipocrisia, tá, de que os pobres precisam, né, de produtos com amianto, porque são os mais baratos, né, ou eram, pelo menos, os mais baratos encontrados no mercado. Tá? Então, essa prática do racismo ambiental é o seguinte, não serve para nós, que somos pessoas mais informadas, ou que temos melhores condições de acesso a outros produtos e outras tecnologias, mas ao pobre, tá? Que não tem uma cobertura, né? É o sem teto, é aquele que não tinha água, potável, a eles tudo bem, porque eles vão morrer de outras doenças antes de morrer de doenças do amianto, que, em geral, são doenças que podem levar até 50 anos após a exposição para se manifestar. Tá? Então, é um modelo muito perverso de desenvolvimento, né? De sustentável não tem nada. É verdade. E, Fernanda, você citou 2 vezes durante a entrevista a extinção do Ministério do Trabalho. Eu queria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes quais prejuízos, né, essa extinção do Ministério do Trabalho pode acarretar aos trabalhadores. O Ministério do Trabalho, quando eu prestei o concurso, nós estávamos no final da ditadura militar e nunca tinha sido um Ministério do Trabalhador, né? Sempre foi o Ministério do Capital, do Trabalho, né? Para poder amortizar aí, tá, conflitos entre capital e trabalho. Quando nós entramos, jovens idealistas, acreditávamos, principalmente aqui no estado de São Paulo, e alguns exemplos que ocorreram em outros estados, eu tenho brilhantes colegas que atuaram de maneira muito comprometida socialmente, mas eu digo aqui a minha experiência no estado de São Paulo. Em 83, nós estávamos no final da ditadura militar, com um órgão ainda do SNI, a chamada Agência Nacional do Serviço de Inteligência, funcionando no nosso andar, no antigo prédio da Martins Fontes, aqui me dá tantas saudades, tá?
E nós ali, jovens, como eu disse, vindos de várias experiências, alguns mais politizados, outros menos, e começamos a querer integrar isso. Havia uma demanda represada do movimento sindical, de anos, que queriam participar, que queriam atuar na área de saúde do trabalhador, na segurança e saúde do trabalhador. E foi esse o nosso trabalho. Eu acho que o nosso grande mérito foi transformar, pelo menos por um período possível, o Ministério do Trabalho, do Capital, em um ministério que atendesse às demandas dos trabalhadores, né? E iniciamos, inclusive, fazendo um enfrentamento com o patronato de permitir que os sindicatos acompanhassem as nossas fiscalizações. Essa foi uma luta, e aqui eu reputo uma luta. O Sindicato da Construção Civil de Santos, na época, nas empreiteiras da COSIPA, nós aqui em São Paulo, com os metalúrgicos de Osasco, principalmente, e outras categorias, químicos de São Paulo, bancários, que exigiam acompanhar o trabalho dos fiscais, que até então ninguém sabia o que eles faziam. E naquele ano de 83 foi um concurso que aprovou e que absorveu a maior parte de técnicos da área de medicina e de engenharia. Então, nesse concurso, eu como engenheira fui aprovada, e nós, então, abraçamos essa causa, essa missão de que o Ministério do Trabalho tinha de dar a transparência, tinha de ser transparente, tinha de ter a participação dos movimentos. E foi ao longo desses anos que nós atuamos. E eu acho que com todas as dificuldades que a gente enfrentou, processos, eu, assim, acho que fui uma das campeãs em processos criminais, atuando contra trabalho infantil, contra a discriminação, contra várias patologias do mundo do trabalho, né? E que a trabalho gente de resistência, né, Fernanda? Oi? Um trabalho de resistência. Sim, sim. Inclusive, dentro do próprio Ministério, havia grupos que não aceitavam esse tipo de atuação, porque quebrava com os esquemas, quebrava com aquilo que se fazia até então. Não digo que acabou. Agora, a extinção do Ministério do Trabalho e ele ser incorporado no Ministério da Economia, na lógica do capital, e esse capital que nós estamos vendo aqui cada vez mais agressivo, não vamos nem dizer selvagem, porque senão a gente vai incorrer aí em algum erro sociológico, tá? Mas esse capitalismo que a gente já conhece, que ele socializa o prejuízo, e aí capitaliza o lucro, e a gente está vendo agora, com a pandemia, a desculpa para todos os males que ocorrem, até um inquilino que é mal pagador está usando a desculpa da pandemia para poder aí, tentar tirar um proveito. Essa visão, essa lei de Gerson, de que tenho de tirar proveito de tudo. Haja vista quantas pessoas que se inscreveram aí para esse auxílio emergencial e que não teriam direito, nós temos visto tantas denúncias. E eu mesma, dentro do Ministério do Trabalho, combati uma prática indecente, estimulada pelos empregadores, principalmente na construção civil, que contratavam os trabalhadores e diziam o seguinte: olha, fica no auxílio... desculpe, me fugiu aqui, no desemprego, no auxílio-desemprego, no salário de seguro-desemprego, tá? E assim você ganha 2 vezes, e com isso ele sonega impostos, sonega tudo, e o trabalhador da construção civil, principalmente, que é um trabalhador, em geral, temporário, ele usufruía disso e achava que estava tirando vantagem. Quantas vezes eu fiz assembleia com os trabalhadores e mostrava: olha, hoje você está empregado e está recebendo o seguro-desemprego junto, tá? Que o seu empregador diz que para você é uma boa, só que a hora que você precisar, que acabar que esse emprego precário, você não vai ter o seguro-desemprego. Então, realmente é uma situação muito grave. E isso a gente fazia dentro do Ministério do Trabalho, o trabalho de educação, de debate, de discussão, que hoje, dentro da lógica do todo-poderoso ministro Guedes, evidentemente que isso não está acontecendo mais. É um desamparo, né, Fernanda? A gente está chegando já ao final da nossa entrevista, Fernando, até cumprindo o que a gente acordou, que eu sei que você tem um compromisso às 10 horas, né? Mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse
falasse da situação do STF. Você falou no início, e parece que ele está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Eu queria saber da expectativa, já que tem 4 votos favoráveis aí pelo banimento mesmo, né, que desde 2017 foi uma decisão do STF, mas agora você falou da lei Caiado. Então, agora está correndo no STF esse processo, já tem 4 votos favoráveis. Então, qual a sua expectativa? Porque a gente também vai tá acompanhando essa situação. São 2 ações, né? Na verdade, nós temos várias ações no Supremo ainda. Tem embargos de declaração, embargos protelatórios, como a gente sabe que eles são, e o que acontece? Nós temos 2 ações nesse momento. Uma que já está com esses 4 votos, como você comentou, que é sobre o atendimento às vítimas no Rio de Janeiro. É uma DIN que corre aí há 2 décadas, tá? E que finalmente já angariou 4 votos e precisa mais 2, tá? Foi proposta pelo deputado Mink, no Rio de Janeiro, eu chamo a lei Mink, que vai proteger aqueles que foram expostos ao amianto, e que as empresas são obrigadas a oferecer todo tipo de tratamento necessário, tá? O custeio, tá? E também a informação ao SUS daqueles que foram expostos e que estão doentes. Então, essa é uma DIN, essa já angariou seus 4 votos, o último foi do ministro Alexandre de Moraes, faltam mais 2, segundo nossos advogados, a necessidade de mais 2 votos para que atinja-se a maioria necessária para aprovação dessa DIN. Eu creio que isso deve ocorrer com a maior brevidade possível. E existe uma DIN, que essa, para nós, é urgente, que é 6.200, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tá? E que ele está demorando muito para apreciar, tá? Ela não saiu da gaveta dele ainda, faz 1 ano. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, eles ajuizaram uma ação para que a lei Caiado, essa que nós comentamos, que permite esse racismo ambiental, o duplo padrão, de exportar o que o Brasil produz em Goiás, mas que não pode usar mais, né, aqui no nosso território, e essa ainda não foi nem apreciada pelo relator, foi pedido a ele uma decisão monocrática, né, uma liminar para suspender a eficácia dessa lei, e ele não apreciou. Nós temos um pedido também da associação para que sejamos amigos curi, amigos da corte, para que a gente possa falar enquanto associação, com o conhecimento que nós acumulamos nesse processo, e ele também não apreciou esse pedido. Então, esse nos angustia. E por quê? Porque o ministro Celso de Mello, quando da aprovação em 2017 do banimento do amianto, e questionado por mim, na porta do Supremo, eu perguntei, ministro, nós temos o banimento declarado. Se algum estado se insurgir, e já prevendo que Goiás poderia fazer isso, porque é lá que se localiza a mina, né, de amianto, a maior mina das Américas ainda em funcionamento, e ele disse, vai bater aqui no Supremo e ela vai ser declarada inconstitucional. Isso ele disse em 2017. E aconteceu. O governador Ronaldo Caiado, tá, numa afronta aquilo que foi decidido pelo Supremo, aprovou uma lei estadual que permite que o amianto seja ali, o amianto que já está lavrado, isso é toda uma linguagem, vamos dizer, de mineração, mas esse amianto seja exportado para os países asiáticos e da América Latina que ainda permitem o seu uso. Como eu disse, países pobres, países em desenvolvimento ou países terceiro-mundistas. Então, é isso que estamos aguardando. No Supremo, os nossos advogados ali acompanhando, né, no dia a dia, tá? São os advogados de Mauro Menezes e advogados lá de Brasília, que estão ali no dia a dia, tá? Acompanhando esse encaminhamento para que vejamos, tá, se finalmente colocamos uma pedra, tá, nessa discussão no Brasil. Uma pedra sepulcral aí, algo que enterre de vez o amianto na nossa vida. Tá bom, então, Fernanda, queria muito te agradecer a participação aqui no nosso Manhã RBA Litoral. Você trouxe aí uma situação que pode ajudar trabalhadores que são vítimas da exposição ao amianto e, de repente, saber procurar a associação, saber como pode ter um respaldo, tanto médico quanto jurídico, e isso é muito importante. E parabéns pelo seu trabalho,
né, pela sua luta, que já dura aí mais de 35 anos, né, Fernanda? É verdade. Eu queria só dizer o seguinte, nós estamos um pouquinho prejudicados no momento, mas o nosso site está muito vivo, que é o www.abrea.org.br, tá? Nossos telefones estão desligados por conta da pandemia, nossos membros, a diretoria voluntária são idosos, grupo de risco. Então, assim, quem quiser entrar em contato com a gente, por favor, faça contato pelas nossas redes sociais, que estão ali no nosso site, que está sendo atualizado. Também temos uma assessoria que também nos ajuda a manter esse site vivo e a informação. Eu quero agradecer a oportunidade da RBA Litoral, que nos convidou para essa manhã de diálogo, e mais uma vez me desculpando aí pelos meus tropeços aqui com a tecnologia. Tá bom, Fernanda. Até uma próxima oportunidade. A gente vai continuar acompanhando aí a situação lá no STF pelo banimento real mesmo do amianto. E qualquer novidade, você também está convidada a voltar para dar explicação aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas. Tá? Okay. Muito obrigada. E eu já sugiro uma pauta que aqui do Sul estão pedindo. A gente discutir a desamiantização, aonde tiver amianto aplicado, como que nós vamos fazer, tá? E eu deixo um abraço aí para a Abrea Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, esse é um assunto caro para nós e que nós vamos trabalhar, na medida do possível, dentro da atual conjuntura que não nos é favorável. Mas o assunto desamiantização não saiu da nossa pauta, tá? Um abraço a todos. Obrigada. Bom dia. E a gente fica por aqui, né, Rodrigo? No nosso Manhã RBA Litoral de hoje. Sim, Tânia. E em sequência temos o Olavo Dada com o Som da Praia. Logo depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. E se você perdeu a entrevista com a Fernanda Gianazzi, às 19 horas teremos a reprise aqui desta entrevista. E a qualquer hora você pode ouvir todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, né? Seja no YouTube, seja no Facebook. Então, tá aí a importância de você assinar o nosso canal no YouTube, apertar o sininho e ter aí o conteúdo em primeira mão. E a nossa página no Facebook também, né? Curtir a nossa página e interagir conosco. Muito bem, Rodrigo. Então, até amanhã. Muito obrigada pela companhia. Tchau, ouvintes. Tchau, internautas. E até amanhã aqui no Manhã RBA Litoral. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.